Preciso te falar também sobre a chance de um zagueiro do São Paulo ir parar no Botafogo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Carlo Ancelotti. Técnico da seleção brasileira esboçou um time para o jogo de quinta-feira contra o Equador com a seguinte escalação: Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, jogador que pertence ao Lille da França, e Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Meio campo com Casemiro, Andreas Pereira, Andrei Santos e Estevão. Na frente, Vini Júnior e Richarlison. Vale a lembrança de que o Rafinha do Barcelona está suspenso para essa partida contra o Equador e fica à disposição apenas para o jogo da volta na semana que vem contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Hora de falar sobre a chance de um zagueiro do São Paulo ir parar no Botafogo. Eu me refiro a Juan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, está emprestado ao São Paulo somente até o fim desse mês e o tricolor não tem conseguido avançar na tratativa de prorrogação do contrato de empréstimo junto ao clube italiano. A dificuldade tem a ver com o fato de o São Paulo não ter cumprido uma das cláusulas de empréstimo, obrigação de pagamento de 200 mil euros, que equivalem a pouco mais de 1.200.000 reais. Esse pagamento venceu no mês de março. São Paulo alegou problemas financeiros e não conseguiu a quitação. Para piorar, o São Paulo também já descartou a compra do jogador. E diante desse cenário, um novo empréstimo para o São Paulo parece algo bastante complicado. É nesse contexto que apareceu o Botafogo disposto a comprar o jogador ou pelo menos tentar um novo empréstimo. As negociações entre Sassuolo e Botafogo ainda não foram esgotadas e o Botafogo está buscando um substituto para Jair, que deve se tornar reforço do Nottingham Forest. Tem até uma informação importante sobre o tema. Venho contando para vocês desde a semana passada sobre as tratativas do clube inglês, do magnata grego Evangelos Marinakis para a compra de Jair, Igor Jesus e Cuiabano. Informação que surgiu nessa terça-feira é de que os três negócios vão render ao Botafogo 34 milhões de euros. Seriam 20 milhões de euros com o Igor Jesus e outros 14 milhões de euros com o Jair e Cuiabano. Confesso que eu imaginava cifras maiores, especialmente porque o Jair foi comprado do Santos por 12 milhões de euros. Só para completar o noticiário do Botafogo, se Igor Jesus está de saída, Arthur Cabral pode ser seu substituto. Centroavante que já passou por Ceará, Palmeiras e atualmente pertence ao Benfica, a negociação que gira na casa dos 15 milhões de euros ou 100 milhões de reais. Cola, boa noite. Algum centroavante que já esteja perto do São Paulo, e o caso do Zampedri pode vir? Rodrigo, sobre Zampedri, o que eu ouvi é que o São Paulo não especula essa possibilidade. Esse é um atacante argentino que se naturalizou chileno e joga bastante tempo lá na universidade. Foi um nome descartado. Também perguntaram ontem sobre Tiquinho Soares, nenhuma chance de o Tiquinho ser contratado, e a explicação é básica. O Tiquinho já tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, dessa maneira ele não pode defender um outro clube no Campeonato Nacional. Não teria lógica nenhuma que o São Paulo ou qualquer outro clube daqui ou contratasse para utilizá-lo apenas nas Copas, né? Então o São Paulo, especialmente o São Paulo, com enormes dificuldades financeiras, não vai cometer esse equívoco. Só 88 likes, hein? Boa noite, Nicola. Se o Zubeldia cair, Hernan Crespo será a primeira opção ou não? Marinéia, na teoria sim, na prática não, e eu vou explicar. O Hernan Crespo foi campeão paulista no momento de vacas magras do São Paulo, né? Mas a impressão que ele deixou para Carlos Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho e Milton Cruz, que são 4 caras que seguem no departamento de futebol, a impressão foi a pior possível. Os caras trabalhavam no dia a dia com Crespo e entendem que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo, porque a preleção dele era ruim, a preparação para os jogos era ruim, os treinos do dia a dia não eram bons. Então, se o São Paulo contratar o Crespo, o São Paulo vai estar indo contra os princípios do departamento de futebol. Sei que em algum momento o Júlio Casares está se distanciando do Belmonte, relação entre o Morumbis e o CT da Barra Funda, essa relação está se tornando cada vez mais distante, mas não acho que o São Paulo, que o Júlio contrataria um técnico sem permissão ou sem autorização, sem aval do departamento de futebol, porque você jogaria um cara lá no meio dos caras do futebol sem que esses caras tivessem concordado, né? Perguntando se há novidade sobre patrocínio no São Paulo. Matheus, São Paulo, deixa eu até dar uma confirmada, porque o São Paulo tinha avançado numa negociação com uma farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. Quer ver? Ó?
Boa noite. Espera aí, tirar o ocultar aqui que está atrapalhando. Farmacêutica para o lugar da Viva Sorte. E o São Paulo também tinha uma negociação em andamento com o banco Magnum Bank para que o Magnum Bank se tornasse o banco dos sócios torcedores do São Paulo. E aí, em troca, até em termos de visibilidade, ele passaria a ocupar a manga, que está guardada desde o ano passado para esse banco parceiro do São Paulo, tá bom? A verdade é que a torcida desse ano no São Paulo é para não estourar a meta de gastos, não cair e acertar com o Grego a parceria com a base. Ano ruim com elenco curto e falta de sorte em relação a lesões, nada otimista. O discurso da Amanda é bem plausível, é bem justo e racional, né? O grande ponto é que nem sempre torcedores de futebol no Brasil são racionais, né? E os caras ignoram esse contexto. A Amanda foi nos pontos específicos. Acho que se esse discurso for oferecido para o Júlio vai assinar embaixo, tá? Boa noite, Nicola, like 329. São Paulo não vai se classificar nas oitavas da Libertadores porque ele é seu próprio adversário. E esse treinador é muito ruim, não vai a lugar nenhum. Para mim, a diretoria não dá o braço a torcer, que a contratação do Zubeldia foi um erro. Aí critica o Crespo, que foi campeão. Como assim o trabalho do Zuba é melhor que o Crespo? O Zuba foi eliminado de tudo. Eu acho que a sua primeira frase faz bastante sentido. A impressão que dá é de fato os caras não têm dado o braço a torcer, tá? Preciso responder agora se existe alguma chance de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, virar reforço do São Paulo. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes que eu recebo durante as lives do canal do Nicola aqui no YouTube. Pois bem, confesso que achei super estranho quando comecei a responder esse tipo de questionamento, até porque o Tiquinho hoje ganha mais do que R$1 milhão por mês no Santos. São Paulo tem dado várias demonstrações de que não tem capacidade financeira para fazer investimentos altos. Comprar jogador está descartado e salários acima de R$1 milhão também não tem vez. É por isso que o Carlos Vinícius e o Thiago Mendes acabaram sendo descartados pelo São Paulo, apesar do interesse em ambos. Os jogadores caros, apesar de estarem livres, eles querem cerca de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do São Paulo sobre o Tiquinho Soares. E aí, o maior impeditivo, além dessa questão financeira, é o fato de o centroavante do Santos, de 34 anos de idade, já ter disputado 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não pode defender o outro clube no Brasileirão, o limite é de 6 jogos. A partir do 7º jogo, você fica indisponível para defender outro clube. Qual seria a lógica de o São Paulo, sem condição financeira, contratar o Tiquinho Soares para poder utilizá-lo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores da América? Risquem o nome de Tiquinho Soares no São Paulo, nenhuma chance disso acontecer. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Santos, quer contar com o Tiquinho e já tentou convencê-lo a abrir mão de propostas da China e da Arábia Saudita, 2 centros que querem sua contratação. Boa noite, Nicola. É verdade que o Tiquinho Soares pode vir para o São Paulo? Ouvi rumores hoje de que ele foi oferecido, pois está encostado no Santos, e o Zubeldia pediu a contratação de um centroavante. Que o São Paulo está no mercado atrás de um centroavante, isso é real. São Paulo busca um atacante, um camisa 9, mas aí há 2 grandes problemas. O primeiro deles financeiro. O Tiquinho hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Santos. Ainda que o Peixe tope liberá-lo de graça, São Paulo precisaria arcar com toda essa remuneração. Mas o pior vem agora. Deixa eu apresentar uma imagem para vocês, que eu acho que vai ajudar a desmistificar toda essa especulação. Ó, Tiquinho Soares, 34 anos de idade, certo? 23 jogos na atual temporada, sendo 10 no Campeonato Brasileiro. Qual é a lógica de o São Paulo contratar o Tiquinho Soares para o restante da temporada, para a Copa do Brasil, para a Libertadores e para não tê-lo no Campeonato Brasileiro, que é o torneio com mais jogos? Então, assim, eu parto do princípio que, exceto em casos excepcionais,
ninguém vai contratar um jogador que não pode atuar no Campeonato Brasileiro. É o caso do Tiquinho, vocês sabem, né? O limite é de 6, a partir de 7 jogos o cara fica indisponível para outros clubes no futebol nacional. Não sei de onde surgiu essa especulação envolvendo o Tiquinho e São Paulo, mas eu não consigo botar fé mediante essa história, tá bom? Fala, Nicola, aguardando aqui a queda do técnico do São Paulo. Acho que vão esperar ser eliminado de alguma Copa e, como sempre, vão perder o timing. Betão, há muita pressão no Morumbi para a demissão do Zubeldia para depois do jogo com o Vasco, especialmente se o São Paulo tropeçar contra o Vasco, jogo marcado para a próxima quinta-feira, dia 12 de junho, o último jogo antes da pausa das competições por causa do Super Mundial. E a justificativa para essa demissão é de que o São Paulo teria tempo para buscar um novo técnico e para que esse novo técnico pudesse colocar as ideias dele em prática, né? Você tem um mês de intervalo, embora reconheçamos que parte desse mês vai ser dedicado a férias. São Paulo, nesse momento, é o 13º colocado do Brasileirão, são 12 pontos conquistados em 11 rodadas, desempenho bastante ruim, tá? Eu só não consigo imaginar que o Vasco possa oferecer um jogo muito difícil para o São Paulo no Morumbi, levando em consideração que o Vasco, fora de casa, tem costumado ser presa fácil. Mas a pressão existe, e se o Júlio Casares e o Belmonte perceberem que essa pressão já começa a afetar o moral deles com o torcedor, aí sim eles podem dispensar o Zubeldia. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Já a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos com tudo e vamos que vamos, vamos para cima, tchau, tchau, fui!